bem? Então, hoje nós vamos iniciar nossa primeira aula de ciências e vamos colocar agora para vocês assistirem uma experiência sobre fungos e bactérias. Preste atenção e daqui a pouco voltaremos com as explicações. Beijocas! Observe esta laranja. Ela será colocada, exposta ao ar livre durante alguns dias e depois veremos o que acontecerá com ela. Após alguns dias, a laranja já apresenta um processo de decomposição, no qual alguns fungos começam a se desenvolver na fruta. Observe que ela já começa a apresentar um aspecto de apodrecimento. Após dias de exposição, você percebe que a laranja já mudou totalmente de aparência. Sua aparência agora é esverdeada e ela já está totalmente apodrecida. Ou seja, formou-se uma família de fungos na laranja. Tudo isso que você vê verde são os fungos que agora estão completando a decomposição da fruta. Oi, gente, tudo bem? Estamos voltando aqui. Quero saber se vocês gostaram da experiência que nós fizemos sobre fungos. Vocês perceberam que a laranja entrou em decomposição, né? Ela entrou em decomposição porque os fungos se alimentaram dela e por isso ela ficou com aquele aspecto, né, esverdeado. Isso é a decomposição da laranja, ok? Entenderam? Vamos lá. No livro, página 26, temos a explicação dos fungos, tá? Os fungos não realizam fotossíntese, assim como os animais, eles se alimentam de outros organismos que podem ser plantas ou animais mortos ou partes de outros seres vivos. Gente, a planta, ela se alimenta, ela produz a fotossíntese para se alimentar. Os fungos não. Os fungos, eles se alimentam de outros seres vivos, tá bom? Foi o que aconteceu com a laranja. Vocês perceberam isso, né? Que os fungos se alimentaram da laranja e por isso ela entrou em decomposição, certo? Continuando aqui. Mas, diferentemente do que ocorre com quase todos os animais, os fungos digerem o alimento externamente ao corpo. Foi o que aconteceu com a laranja. Nesse processo, o alimento sofre decomposição. Foi o que vocês viram. O material decomposto pode ser aproveitado por outros seres vivos, como as plantas. Cogumelos são exemplos de fungos que podemos ver a olho nu, tá? Os cogumelos a gente consegue ver sem a ajuda de um aparelho, tá bom? Como o microscópio, a gente não precisa para visualizar o cogumelo. Já o fermento biológico, usado para fazer o pão crescer, é composto de fungos muito pequenos, visíveis apenas com o uso de microscópio. Bom, gente, o fermento biológico é aquele que a gente utiliza para fazer os pães, aqueles pãezinhos gostosos que a gente come de manhã, ele utiliza fungos. Mas só que esses fungos só são vistos através de microscópio, tá? Com o aparelho, com a ajuda do aparelho. Alguns fungos são comestíveis e podem fazer parte da alimentação das pessoas. Outros são venenosos e podem nos deixar doentes. Por isso, nunca coma cogumelos encontrados no ambiente, tá? Tem alguns cogumelos que servem como alimento, outros não, outros são venenosos. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, tá bom? Vamos lá. Aqui no exercício 2, está dizendo o seguinte: imagine duas novas espécies após terem sido estudadas. A espécie A foi considerada uma planta e a espécie B foi considerada um fungo. Bom, qual é a principal diferença entre plantas e fungos? Já responderam? Conseguiram pensar direitinho? Posso responder? Então vamos lá. A diferença entre plantas e fungos é que as plantas produzem
a fotossíntese. E os fungos não. Certo? Bom, gente, aqui na letra B está pedindo cite pelo menos uma semelhança entre plantas e fungos. Semelhança ao que eles têm de semelhante, parecido. O que poderia ser? Já responderam? Conseguiram fazer? Foi fácil? Foi difícil? Bom, a semelhança entre plantas e fungos é que ambos se reproduzem. Ambos se reproduzem. Certo? E aí, foi fácil ou foi difícil? Oi, turminha! Vamos agora fazer a explicação da página 27, que fala sobre as bactérias, certo? As bactérias não podem ser vistas a olho nu, pois são muito pequenas, microscópicas. As bactérias são tão pequenininhas que a gente não consegue vê-las. Precisa de um aparelho, uma lente de aumento para que a gente possa enxergá-las, certo? Elas estão por toda parte, no ar, na água, no solo e nos seres vivos. Algumas bactérias provocam doenças como a cárie nos dentes, mas a maior parte delas é inofensiva ou benéfica aos demais seres vivos. Bom, gente, tem algumas bactérias como a cárie que prejudicam e outras que não prejudicam em nada, tá? São benéficas ao ser humano, tá? Certas bactérias vivem no interior do corpo humano e auxiliam no processo de digestão dos alimentos, tá? Tem bactérias que são benéficas ao ser humano porque elas ajudam no processo lá da digestão. Quando você come um alimento, come um pãozinho, esse alimento faz o processo de digestão dentro da sua barriguinha, né? Então, as bactérias ajudam nesse processo de digestão. Assim como os fungos, as bactérias também participam do processo de decomposição. Ao consumir restos de origem animal ou vegetal, como verduras, legumes e carnes, bactérias e fungos participam do apodrecimento dos alimentos. Uma das formas de evitar que os alimentos se estraguem é mantê-los na geladeira. Bom, se você tem um pãozinho em casa e você quer evitar que esse pãozinho estrague, você mantém ele na geladeira, que ele vai permanecer mais conservado, tá? Bom, gente, no exercício número 3, tá pedindo: leia o texto a seguir e responda ao que se pede. Bate a fome e você invade a cozinha à procura de algo para comer. Depois de inspecionar a geladeira de cima a baixo sem encontrar nada que desperte a atenção do seu estômago, você lembra daquele delicioso pãozinho bem guardado no fogo. Abre o pacote com a boca cheia d'água e arque. O que é essa coisa verde? Tá mostrando aqui, ó, o pãozinho com bolor. Essas manchas esverdeadas são o que chamamos de bolor ou mofo, seres vivos microscópicos que fazem parte do grupo dos fungos. Quando você vai comer um pãozinho, vai lá na geladeira ou então no armáriozinho, pega o pãozinho para comer. Aí você olha para aquele pãozinho e vê que está com as partezinhas esverdeadas. Não pode comer. Aqui os pãezinhos estão cheios de bolor, cheios de mofo. Bom, aqui na letra A está o seguinte: o apodrecimento de alimentos como pães e frutas pode ser provocado por fungos e bactérias. Você já viu isso acontecer? Já responderam? Quero ver quem prestou atenção na explicação da tia Lu. Isso aqui acontece com o pãozinho que a tia Lu acabou de explicar, né? E aqui, o que você observou? Descreva abaixo. Quando você vê lá o pãozinho mofado, o que você observa de diferente nele? Né? A cor, ele está esverdeado. O cheiro também altera.
tá? Essas duas cores são os principais. Então, o que você observou? Mudança da cor, do cheiro, certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje e voltamos nas próximas aulas com muito mais. Beijos e muito obrigada!